Oi! Hoje eu vim aqui falar para vocês sobre mais uma mulher especial da Bíblia. Existem muitas outras mulheres especiais que a Bíblia destaca pelo seu temor, fé, amor a Deus. Mas infelizmente nós não poderemos falar de todas aqui, como Abigail, Marta, Maria, irmã de Marta e Lázaro, Maria, mãe de Jesus, Zípora e outras mulheres. Hoje eu quero falar para vocês um pouco sobre Joquebede. Pouco se fala sobre esta mulher. A Bíblia conta a história dela no livro de Êxodo, no capítulo 1, até o capítulo 2, no versículo 10, mais ou menos. Joquebede foi a mãe de Moisés. Este sim, você com certeza conhece, porque a Bíblia fala bastante dele. É o homem que Deus escolheu para libertar o povo de Israel do Egito. O homem a quem Deus transmitiu os 10 mandamentos. Um homem tremendamente usado nas mãos de Deus. Exemplo de temor a Deus, e com certeza isto lhe foi passado pela sua mãe, que o educou nos caminhos do Senhor. Joquebede viveu em um tempo após, vários anos após o período em que José governou, o Egito. E o povo de Israel, então, os descendentes de José, continuaram vivendo no Egito e eles se multiplicaram muito. Foram aumentando de uma forma muito grande. E isto preocupou demais o faraó, que era como se fosse um rei, o maior governante do Egito naquela época. O faraó que governava neste período era um homem muito cruel e não havia conhecido José e não queria saber o mínimo a respeito de Deus e das coisas de Deus. Ele era um idólatra, adorava os outros deuses e ele estava muito preocupado com o quanto que o povo de Israel estava aumentando e ficando cada vez mais forte. E ele se preocupava, no caso de repente acontecer uma guerra, o povo de Israel vencer o povo do Egito. E ele então, por conta disso, deu uma ordem, decretou uma lei muito rigorosa, que todos os meninos que nascessem era para serem mortos. Olha a crueldade deste homem. Que todos os meninos de Israel, todos os judeus que nascessem, era para serem mortos. Porque, é claro, os soldados, os guerreiros, eram os homens. As meninas poderiam permanecer vivas. E a Joquebede, neste período onde tinha acontecido este decreto, ganhou Moisés. E ela, temente serva de Deus, ela viu aquele bebezinho tão lindo e, lógico, não teve coragem de obedecer a este decreto do rei, este decreto do faraó. E ela guardou, ela protegeu o seu filho ali durante 3 meses. E era muito difícil, com certeza, não foi nada fácil. Ela arriscou a sua vida por amor a este filho e por temor também a Deus. E ela com certeza pediu muito a direção, a sabedoria de Deus a todo momento, para que protegesse e guardasse o filho dela, para que os vizinhos não a denunciassem, para que essa criança não chorasse, para que os outros não vissem e pegassem e matassem aquele bebê.
Quando Moisés já estava com 3 meses, ela viu que não conseguia mais esconder aquela criança em casa. E ela então teve a direção de Deus, com certeza, teve essa sabedoria de colocá-lo num cesto feito de vime, como se fossem esses cestos de bambu que hoje as índias, fazem, e passou como se fosse um verniz, betume em volta dele, colocou lá as mantinhas com muito cuidado para que Moisés não se machucasse, e colocou então seu filho no rio Nilo e pediu que Miriam, que era sua filha mais velha, ficasse observando, seguindo de longe para ver onde que o Moisés iria, para estar protegendo, guardando de qualquer perigo. E ela observou que Moisés parou próximo ali de onde a filha do faraó, a princesa, costumava tomar banho. E a princesa foi então com suas servas tomar banho e ela observou aquele cesto e pediu para que olhasse, E quando abriu aquele cesto, Moisés estava chorando. E ela ficou encantada com aquela criança e percebeu que com certeza aquele bebê era dos judeus. E ela então quis ficar com aquela criança para ela e cuidar dele como se fosse o próprio filho. Miriam então, quando viu isso acontecendo, mais que depressa foi até a princesa e ofereceu a ela: você não quer que eu consiga alguma pessoa, dos judeus, alguma pessoa para cuidar desse bebê para você? E a princesa gostou dessa ideia, falou: por favor, faça isso para mim então. E quem que a Miriam foi chamar para cuidar de Moisés? É claro que foi a sua própria mãe. E a Joquebede então pegou a Moisés, o seu filho da princesa, levou para casa e o ensinou, educou nos caminhos, nos princípios do Senhor, o temor de Deus, até que ele se tornou um adolescente. E desta forma ele estava protegido, porque ele foi adotado pela filha do faraó e foi educado pela própria mãe dele nos caminhos do Senhor. Olha como Deus cuida de nós, como Deus tem um propósito para você desde o ventre da sua mãe. Deus cuida de você, você não é um acaso. E como Deus abençoa, honra aqueles que são fiéis a Ele. Joquebede com certeza foi um grande exemplo de mulher e de mãe, porque Moisés, quando ele já era adulto, um jovem adulto, ele se recusou a ser chamado filho do faraó, da filha de faraó. Ele negou, recusou toda aquela riqueza, todo aquele prestígio para defender o povo dele e para ser fiel a Deus, arriscando a sua própria vida. Porque a mãe dele o ensinou nos caminhos do Senhor. Guarde isso no seu coração, tenha esse exemplo e que Deus a abençoe grandemente. Fiquem com Deus.